Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, estamos nós aqui mais uma vez reunidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo para partilharmos mais uma vez esta mensagem simples e bem objetiva que está lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículos de 24 ao 27, que diz assim: Aqueles que, pois, ouvem estas minhas palavras e as põem em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa e ela, porém, não caiu porque estava edificada na rocha. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e as não põem em prática, é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa e ela caiu. E grande foi a sua ruína. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, o que nós vemos aqui é a diferença, entre aquele homem prudente e um homem insensato, O homem prudente entendeu, entendeu o significado da sua vida, entendeu onde ele deveria construir a sua vida, Que era sobre a rocha, que aqui está falando esse texto, no livro de Mateus, é o Senhor Jesus, E ele edificou a sua casa sobre a rocha, essa rocha que é firme, Vieram os ventos, vieram as chuvas, deram contra aquela casa, mas ela, porém, não caiu. Porque o Senhor Jesus, rocha firme e inabalável, do contrário do homem insensato. O homem insensato construiu a sua casa sobre a areia, Não pensou antes mesmo de construir, não pegou, não construiu, não fez um alicerce, a sapata, aquela coisa toda, não procurou estudar antes, entendeu o significado da sua vida aqui nessa terra, o porquê dele estar construindo a sua casa sobre o Senhor Jesus, e acabou construindo a sua casa sobre a areia. E aí vieram os ventos, vieram as tempestades, e grande foi a sua ruína, E o que diz lá no Salmo 125, que diz assim, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, E Marcos, capítulo 38, também vai falar que o Evangelho fala sobre a tempestade no mar, Enquanto acontecia aquela tempestade, os discípulos entraram em desespero, mas Jesus estava dentro do barco, estava apenas dormindo naquele momento daquela tempestade. E é o que vemos hoje, nos dias de hoje, situações difíceis têm acontecido, tem levado muita gente ao desespero, As pessoas sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Uns vão lá, ajudam de várias formas, Outros contribuem orando, E assim a gente vai vendo a situação difícil em que nós estamos vivendo, nos dias de hoje, uns dias maus, como a Bíblia fala. E também nós vemos que muitos de nós que estamos passando por essa dificuldade, nessas horas sim, entramos em desespero. Por quê? Porque a nossa casa não está construída sobre a rocha,
a rocha firme, que é o Senhor Jesus, né? Como ele disse, que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E o que a gente tem visto é isso, os céus e a terra passando, as situações, os sinais acontecendo dias e mais dias, né? Seja na terra, no céu, e muitos ainda não despertaram desse sono profundo. As situações aí acontecendo, várias catástrofes, várias coisas, né, no mundo acontecendo, e muitos ainda continuam dormindo, construindo a sua casa sobre a areia. E dá o vento, dá tempestade, dá várias coisas, e as pessoas entram em desespero, porque não sabe para onde ir, né? Não sabe, mas não sabe porque não se atenta à palavra do Senhor, não se atenta aos pregadores, a várias pessoas que pregam aí a palavra do Senhor, que estão sempre falando que o Senhor está voltando, e acabam entrando em desespero e se perdendo no meio dessas situações que aí estamos vendo, né? E por isso, meus irmãos, minhas irmãs, precisamos nos atentar a esta palavra, construir a nossa casa sobre a rocha, porque os ventos, as tempestades, as situações difíceis estão aí, os dias maus estão aí, nós estamos vivendo. E quando começar a dar contra a nossa casa, o que nós temos visto aí, está dando contra a casa dos nossos vizinhos, né? Dos nossos irmãos que aí no Brasil, no mundo afora, têm passado por essas situações. E quando der contra a nossa casa, se nós não estivermos edificado a nossa casa sobre a rocha, grande será a nossa ruína, como diz o texto, né? Porque não fomos prudentes, não vigiamos, né? Não oramos. Então precisamos estar atentos, precisamos ser prudentes, edificar agora nossa casa sobre a rocha, enquanto há tempo, né? Porque os ventos virão, as tempestades virão. Não pensa que não irá acontecer com nós, não, porque felizmente aqui nós estamos sujeitos a tudo, a passar por tudo, né? E por isso precisamos nos atentar a esta verdade, pois aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, vieram os ventos, vieram as tempestades, mas não fez nada contra aquela casa. Não fez nada por quê? Porque ela estava sobre a rocha firme e inabalável, que é o Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, que não se abalam. Deu vento, deu a tempestade, e aquele homem está ali firme, porque ele edificou a sua casa sobre a rocha, né? Então precisamos nos atentar a esta verdade que vem do Senhor Jesus. E é isso, caríssimos irmãos, nós entendemos, que nós possamos entender esta mensagem simples e bem objetiva, né? Para que assim possamos viver esses dias vigilantes, atentos, prudentes, né? Como diz o texto, a palavra ali no texto, para que nós não venhamos ser surpreendidos. Que assim seja, que possamos agora fazer uma breve oração. Caríssimo Deus, caríssimo Pai, eterno Pai, eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade. Eu te louvo e te agradeço pela vida desse irmão que está agora ouvindo esta mensagem. Que o Senhor abra os seus olhos espirituais para que a palavra entre em seu coração e possa germinar e assim dar frutos. E por isso eu te agradeço por essa oportunidade, te agradeço pela vida desse irmão, e
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.